Shabbat Shalom, meus irmãos, estamos ao vivo. Hoje é mais um Shabbat que o Criador nos convocou para estarmos juntos adorando a Ele em espírito e em verdade. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs que estão aí no chat e a todos que irão assistir essa live. Vamos orar. Todo-Poderoso Yahweh, a Ti damos graças por ter vida, saúde, por estarmos aqui para testemunhar todas as coisas que os Teus profetas anunciaram e que mostram que a nossa redenção se aproxima. Bendito seja teu nome, bendito aquele que vem em teu nome, nosso Messias Yahushua. Em nome dele, começamos essa live e pedimos tua bênção sobre todos que estão aqui ouvindo e que ainda assistirão. Amém. Shabbat Shalom, meus queridos irmãos, e como sabemos que hoje é Shabbat? Pelo sinal que o Criador nos enviou. A lua atingiu 50% hoje, ou seja, estamos na fase crescente, quarto crescente, melhor dizendo, e hoje é o Shabat. Eu vou falar também sobre como entender esses sinais. Alguns irmãos ainda têm dúvidas, eu quero tirar essas dúvidas também, mas eu gostaria de começar aqui com o texto das Escrituras, onde nós lemos o seguinte, em Romanos capítulo 13, verso 11. E diz, isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, irmãos, nós temos que conhecer o tempo. A palavra tempo, em hebraico, é uma palavra muito interessante. Ela é a mesma palavra para os dias apontados para o encontro com o Criador. É a mesma palavra para denotar as festas bíblicas. O tempo é moedá. No hebraico, é o dia de encontro com o nosso Pai. E não só isso, né? Quando nós falamos dos tempos, eles sempre estão atrelados aos sinais, às estações, aos dias, meses, anos. Então, o tempo, de uma forma geral, no grego é cronos, né? É uma medida de tempo que pode ser contada, diferente do kairos, que é um tempo de oportunidade, é um tempo oportuno, é um tempo único. Nós temos que conhecer as marcações dos anos, das datas fixas pelo Criador. Então, tendo posto isso, eu gostaria de mostrar um pouco, irmãos, sobre os nossos estudos aí de 11 anos, né? Falando sobre os 6.000 anos da Terra, falando sobre a importância de seguir o calendário do Criador, não o calendário humano, a importância de nós sabermos realmente calcular, e agora por último, né, ultimamente nós temos batido na tecla do Shabat, de como saber qual é a data do encontro com o Criador, qual é o verdadeiro sétimo dia, e também a verdadeira data das festas do Criador, e tudo isso nós vamos falar um pouco, né, sobre tudo isso. Então eu quero trazer esse conceito, irmãos, dos 6.000 anos da idade da Terra, e disto comungava, né, desta ideia, compartilhava todos os chamados pais da igreja, os discípulos e todos aqueles que tinham o mínimo de conhecimento das escrituras, os judeus, né, e todo esse povo que tinha um certo conhecimento dentro dos escritos sagrados. Tertuliano, enquanto Justino era primariamente um apologista, Irineu contribuiu na refutação contra heresias, exposição do cristianismo apostólico. Sua obra se desenvolveu no campo da literatura polêmica contra o gnosticismo. Irineu dizia o seguinte: por tantos dias o mundo foi feito, em tantos milhares de anos se devem concluir. Se o Criador fez e concluiu sua obra no sexto dia e no sétimo descansou, assim podemos ver a profecia do que está por vir.
Todas as coisas da criação em 6 dias foram concluídas. Isto nos torna evidente, portanto, que a história futura vai ter um final depois de 6.000 anos. Então você tem os, digamos assim, os precursores do catolicismo e também do protestantismo evangélico de Martinho Lutero, dizendo que o mundo teria 6.000 anos até a conclusão de todas as coisas, até a vinda, a segunda vinda do Salvador. E o mais importante, você vê Enoque, o escriba do céu, os segredos de Enoque, que data antes do primeiro século do Messias, também chamado de Enoque II, é uma tradução eslava. Nele é dito que o Criador tinha mostrado a Enoque que a existência deste mundo se findaria aos 7.000 anos, para começar um novo descanso. Ele disse, e eu também nomeei o 8º dia. O 8º dia deverá ser o primeiro dia a ser criado após meu trabalho, e que vem após os 7 dias. Estes 7 dias vêm sob forma de 7.000 anos. Olha só que coisa incrível. E que depois deste período de tempo é início do 8º dia, no qual haverá um período infinito e eterno. Então, meus irmãos, a Terra deverá ter 7.000 anos, quando o conflito entre o bem e o mal, a existência do pecado, deverá findar. E louvado seja o Criador por isso, porque nós vamos voltar à atemporalidade, ou seja, não vai haver mais cronos, não vai haver mais tempo, vamos dizer assim, o tempo determinado ou limitado, né, a esses 7.000 anos. Nós vamos viver para sempre com o nosso Pai e com o nosso Salvador, sem fim, sem contagem do tempo, da temporalidade como nós conhecemos hoje. Eu quero mostrar outra coisa importante para vocês, aqui nesse gráfico que nós fizemos, como o Criador, ele determinou a semana de milênios da existência da Terra, né, de todo esse conflito, e ele determinou assim, ele deu 6 dias para o homem, que são 6.000 anos, mas o 7º milênio pertence a ele. Por quê? Porque 6 dias para o Criador são como 1.000 anos. Isso está em 2 Pedro 3,8, porque um dia para o Criador é como 1.000 anos, e 1.000 anos para o Criador é como um dia. O tempo, o nosso tempo, ele é muito lento. E para o Criador, esse nosso tempo, ele passa rapidamente. Ele não é lento. O Criador, cuja existência é eterna, sem início, nunca terá um fim, para ele um dia é como 1.000 anos. Ou os 1.000 anos nossos são como um dia apenas para ele. E ele determinou que dentro dessa semana de milênios ocorresse toda a história da humanidade, tanto a queda quanto a redenção. Vocês veem no gráfico aí, meus irmãos, o ano 1. Eu estou colocando o cursor aqui em cima, ó, o mouse. Ano 1 foi quando Adão foi tirado da terra. Mas ano 1, especificamente dos 6.000 anos para o homem, nós contamos desde a queda. Então, desde a queda do homem é que vão ser realmente ali os 6.000 anos. E eu vou explicar por que hoje. Porque setembro é um mês crucial para a humanidade, tá? Porque nós cremos que foi não setembro, né, o nome, mas no 7º mês que o homem caiu, tá? No primeiro dia do 7º mês o homem caiu. Então prestem muita atenção. Nós temos 40 jubileus, ou seja, um jubileu, na medida do Criador, corresponde a 50 anos. Então nós temos aí, no total, 120 jubileus dados para a humanidade,
E nos primeiros 40 jubileus, no qual nós dividimos as etapas aí dessa semana, nós vamos ter do ano 1, ou da queda do homem, da expulsão do paraíso, até o ano 2000, mais ou menos, nós vamos ter Noé, dilúvio. Entre o dilúvio, o recomeço e Abraão, nós vamos ter 2000 anos de história da humanidade. Esse é um marco crucial que determinou toda a trajetória da humanidade. O recomeço após o dilúvio e Abraão, o pai da fé, o pai dos hebreus, o pai do nosso povo, tá? Povo de Israel, ao qual somos partes, somos descendentes, herdeiros das promessas, pelo Messias, nós temos ali participação no plano da redenção por meio de todo esse planejamento envolvido com os hebreus, povo de Israel. Então, os primeiros 2000 anos, você tem os 40 jubileus que envolvem Moisés, né? Perdão, Noé e então Abraão. Se nós calcularmos mais 40 jubileus, meus irmãos, nós vamos chegar no nosso Salvador. Aos 29 anos e meio, ele é imergido por Yohanan, o imersor. Então, João Batista mergulha nas águas e a voz vem do céu dizendo: este é meu filho amado. Ele é ungido com o Espírito Santo, ele inicia seu ministério. E quando foi isso no nosso calendário secular? Foi no ano 27 AD. Você tem como levantar essa data a julgar pelo imperador na época que reinava, né? Na época do nosso Salvador. Se eu não me engano, era Tibério César. Então, pelo cálculo, né, do ano que o imperador romano reinava, você tem como saber que ano foi que o Messias começou o ministério. E ele bate exatamente no ano 4000. Ok? Isso você tem que estudar, irmãos. Isso que eu estou fazendo é uma pincelada. Eu não tenho como numa live abordar esses 6.000 anos detalhadamente. Já fiz live sobre isso, tem estudos. Eu tenho a cronologia completa, que eu já disponibilizei nos vídeos que nós fizemos esse estudo. Se você pesquisar na lupa do canal Verdade Revelada, você vai encontrar essa verdade pura e cristalina e certeira. Então nós temos aí no ano 27 da nossa era o aparecimento do nosso Messias. Ele esteve anônimo durante os 29 anos e meio da vida dele, como carpinteiro, como filho de Miriam, apenas estudando as escrituras, vivendo uma vida comum, anônimo. Mas no ano 27, ele se apresenta como Messias, como Cordeiro do Pai que tira o pecado do mundo. Então foi um momento decisivo para a humanidade. Ele arrematou de vez a nossa redenção, nos comprando de volta com o seu próprio sangue, iniciando um ministério que deixou o exemplo de vida para nós vivermos hoje e também estabelecendo a nossa salvação. Então, amados irmãos, conhecendo o tempo que estamos vivendo, nós vamos chegar ao ano 2027 da nossa era, onde o Messias irá retornar. Aproximadamente se completarão aí os 6.000 anos da história da humanidade. Então, olhando para cima, sabendo que a nossa redenção se aproxima, nós estabelecemos aqui que faltam poucos anos para o retorno do nosso Rei em glória e majestade, em poder, para reinar para sempre com todos os seus santos. E então viveremos numa terra onde habita verdadeiramente a justiça, onde o mal, o pecado serão submetidos a um reinado com vara de ferro do nosso Salvador
junto com seus santos. Então, meus irmãos, 2027 é aproximadamente um ano crucial. Não faltam 30 anos, não faltam 200 anos, não faltam 300 anos. Faltam poucos anos dentro do calendário da humanidade, calendário do Criador para a humanidade. Tendo posto isso, conhecendo o tempo, conhecendo que estamos no ano 5.996, mais ou menos, para entrar, e nós vamos entender o mês, que mês é esse que demarca essa transição dos anos, que mês especial é esse, que dias especiais são esses, quais são os sinais que o Criador nos deixou para discernirmos esses tempos, para discernirmos os Shabbats, ou Shabbatot, né? Os dias marcados de encontro com o Criador, as Moedim, né? As festas também. E nós vamos hoje adentrar nesse ponto, meus irmãos. Então vamos juntos. Deixa eu colocar um pequeno PowerPoint que eu fiz aqui, para que vocês se baseiem, não pelo que eu digo, não pelo que os líderes religiosos ou youtubers dizem, mas pelo que a palavra verdadeira, as escrituras nos mostram dentro da verdade revelada pelo Pai para todos aqueles que nele confiam e esperam, para aqueles que amam o Criador e querem estar junto com ele, porque não há nada melhor nessa existência, irmãos, do que servirmos ao Pai, do que obedecermos os seus mandamentos, do que estarmos em harmonia com a sua santa, perfeita e agradável vontade. Louvado seja o nome do Eterno. Louvado seja o nome dele por tudo isso, meus irmãos. Então, quero mostrar aqui algo incrível que o Pai deixou para nós nos basearmos, nos situarmos no meio de tanta confusão religiosa, no meio de tantos profetas, no meio de tantas coisas que, enfim, não levam a nada, né? Que são coisas passageiras, são coisas que não vão durar, nem mesmo por um tempo, tá? Aqui diz assim, o ano começa realmente na lua nova, pois ela surgiu nesta fase no quarto dia, quando os astros foram criados. Então, quando o Criador colocou os luzeiros no céu, irmãos, a lua apareceu não cheia, como mostram os filmes bíblicos, né? Ou as ilustrações para crianças. A lua começou nova, um risquinho, ó, no quarto dia. Tu fizeste a lua para marcar os meses. O sol sabe a hora de se pôr. Livro de Enoque, capítulo 73, versos de 13 a 16 diz: a lua conduz os anos exatamente, todos eles de acordo com as suas posições eternas. Olha, nem se adiantam, nem atrasam, mesmo em um dia. Mas mudam o ano novo, em exatamente 364 dias. Então, nós temos 360 dias ao ano, mais 4 portais de transição entre as estações. E nós temos a lua como a testemunha fiel do Criador no céu para determinar os anos, os meses, as semanas. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Tendo posto isso, amados irmãos, nós vamos descobrir coisas excelentes, coisas maravilhosas, as quais foram ocultas de nós por muito tempo, ocultadas da humanidade. Inclusive, quando eu comecei a estudar isso, eu estudei com alguns messiânicos, alguns líderes religiosos aí, até israelitas, mas infelizmente eles ocultaram de mim também muitas verdades, irmãos. Só o Criador para me ajudar a entender realmente tudo isso. Então não siga líderes religiosos, pois você vai, na verdade, se confundir. Eles não vão ensinar a verdade para você. Você tem que ler o bom livro, ler
as Escrituras. E esse texto, para mim, foi um texto arrebatador. Esse foi o texto que me firmou na verdade, nessa verdade que nós estamos seguindo hoje. E por que hoje é Shabat? Por que que você não deve seguir o calendário do Papa Gregório, de ciclos semanais de 7, 7, 7, 7, 7, 7, ininterruptos, pois o Criador não trabalha assim, porque você não deve seguir o sábado dos judeus, o sábado de judeus messiânicos ou israelitas que seguem esse calendário do Papa Gregório, nem tampouco o calendário católico romano, nem o católico protestante, ou nem muito menos o calendário adventista. Por que você não deve seguir nada disso? Eclesiástico 43, verso 8 diz: é da lua, é dela que o mês recebe o nome, enquanto ela cresce admiravelmente segundo suas fases. Ela é a bandeira dos exércitos celestes, brilhando no firmamento do céu. Então, irmãos, a lua foi dada pelo Criador para nós para determinar os meses, os sinais, as festas, as estações. Olha que coisa incrível. Ela é o relógio do Criador no céu, testemunha fiel do Criador no céu, para que nós saibamos quando é o Shabat. E nós vamos entender agora como isso se dá. Como é que a lua vai determinar o Shabat, meus irmãos? E esse é um ponto importante que nós chegamos à conclusão pelas escrituras de que realmente é esse o sinal no céu que o Criador deixou para nós. Então deixa eu pegar aqui uma imagem que vai nos ajudar a compreender essa questão de quando é o Shabat, já que nós sabemos quando ocorre o mês, né? Quando ocorrem os meses e pela lua nova, nós sabemos, né? Quando as escrituras falam sobre quando nós devemos se encontrar com o Criador, com o povo do Criador. Bom, aí no gráfico você está vendo a lua nova, que é esse risquinho aí, ó, que está na tela, para o lado direito. E então a lua vai enchendo na sua fase crescente e ela vai chegar à metade do disco, onde nós temos a quarto crescente, que é o quê? A lua quarto crescente, irmãos, é um Shabat. É o primeiro Shabat do mês. Toda vida que você chegar no céu à noite e ver a lua quase 50%, ou seja, na fase quarto crescente, a gente chega ali a mais ou menos 48, alguma coisa por cento, o dia seguinte é um dia lunar, é um Shabat. Pois ela aparece também durante o dia, ela cresce durante o dia e chega ao ápice, aos 50% durante o dia lunar, que Enoque fala. Então, nós temos exatamente 7 dias em cada fase da Lua. E o Criador não fez as fases da Lua à toa, aleatoriamente. Ele determinou que cada porção, cada fase, complete um ciclo de 7 dias. Então vamos lá. Então hoje é a quarto crescente, tá aqui o ponteiro apontando, ó. Quando você vê esse desenho no céu, ela em 50% do lado direito. Hoje ela está em forma de U, e isso tem um significado muito profundo também. Ela está destoando da contagem normal. Forma de U, ela apresenta um tempo específico, um tempo determinado. Eu vi essa forma de U em setembro de 2019. E era um sinal profético, que a tal da pandemia iria começar. E agora ela está em formato de U, ou seja, outro sinal, que algo grande está por vir. Então vamos lá. Então ela vai crescendo, crescendo, até se completar na sua fase cheia, irmãos. Olha o ponteiro apontando aqui no centro. Então toda lua cheia
anuncia o segundo Shabat do mês. Então, toda lua cheia, assim como a quarto crescente, é um Shabat. É um sinal do Criador. É um ot. É um sinal. É uma maravilha. É um tempo determinado pelo Criador para nos encontrarmos com Ele, como hoje estamos nos encontrando. Lua cheia é o segundo Shabat de todo o mês. Ele é a metade do mês, exata, da lua cheia, o ápice da luz, da vitória da luz sobre as trevas, de que o bem venceu e derrotará para sempre o mal, de que as trevas não prevalecerão sobre a terra, de que nós andaremos na luz eterna do nosso Messias e do nosso Pai, Yahweh. Então, entendendo isso, irmãos, vocês entenderam esse sinalzinho. Então a lua começa a decrescer depois da lua cheia, como é conhecido de todos nós. O disco começa a se esvaziar, como Enoque diz. E vai vir essa lua aí, ó. Ela vai começar a decrescer. Ainda não é Shabat quando ela tiver 50% aqui na fase quarto minguante. Quarto minguante, não é um quarto. É a fração, metade do disco. Assim como a metade do disco esteve aqui, ó, na quarto crescente, nós temos a quarto minguante. Só que do lado esquerdo. Não do lado direito, do lado esquerdo. Essa porção de medição, esse relógio do Criador no céu, determinará sempre, sempre, sempre o terceiro Shabat. Então, é o terceiro sábado do mês. E incrível, irmãos, como mentiram para mim, tá? Quando eu estudei esse calendário de Enoque, disseram muitas mentiras para mim. Disseram que a lua não está na Bíblia. Disseram que o sol é que determinaria os Shabats. Disseram para mim que os meses e os anos não são regidos pela lua. E eu, poxa, acreditei, mas felizmente o pai sempre mostra a verdade para os seus filhos. Apesar da relutância, né, que nós temos muitas vezes de estudar a verdade, deixar de lado o ego, dar o braço a torcer e dizer, seja feita a tua vontade, não a minha, pai. E se o Criador está nos dando sinais, é porque nós vamos precisar deles, irmãos, nessa parte da história da humanidade. Quando a escuridão chegar, vão ter 3 dias e 3 noites sem lua, sem sol. Ou seja, o tempo vai parar. E quando o calendário recomeçar, o sistema secular, mundano, vai estabelecer um novo calendário, um novo ciclo, um novo ano. Acredito que eles vão chamar de ano 1, não sei. Mas já não estarão mais dentro desse calendário gregoriano que nós conhecemos. E nós, como vamos ficar como povo do Eterno para ter um encontro com o Pai, para continuar computando os 6.000 anos, para continuar calculando, né, os Shabats, os meses? Como vamos fazer? O Criador vai nos mandar um sinal. E só os sábios entenderão. Só os sábios entenderão. Então, posto isto, vamos lá. Nós temos a última fase da lua, o último sinal no céu, o último fio de luz da minguante, que é sempre o quarto Shabat. Antes da lua sumir no céu, fica a lua negra, às vezes por 1 dia, 2 dias, ou 1 noite, 2 noites. Quando fica a lua negra no céu, acabou a contagem de tempo. Você entrou numa transição de dias excedentes, que podem durar de 1 a 3 dias, para a lua aparecer novamente no céu. Então você não computa esses dias. Eles não são parte da semana do Criador, eles são a transição para o novo mês. Ok? Agora, como entender isso? Não sei. O Criador fez assim. O Criador estipulou transição, né, dias de intervalo entre as estações, que são os solstícios e equinócios, são 4.
O Criador estipulou transição entre as semanas, que é o Shabat, o sétimo dia, e estipulou transição entre os meses, que são aí de nenhum até 3 dias. Agora, para entender isso, é o Criador que determinou assim. Eu espero no sinal do Criador. Por isso que o calendário que nós seguimos, o discernimento que nós temos dos tempos, não está na mão de rabinos, não está na mão de islâmicos, não está na mão de padres, católicos, papas, nem bispos, nem reverendos, nem pastores e nem nada desse povo. Está no céu. Portanto, olhem para cima, meus irmãos. Olhem para cima, ok? Observem os otot, os sinais no céu do Criador. Então, meus irmãos, tendo posto isto, as escrituras são claras como cristal, que esses são os sinais que o Criador deixou para nós. Eu poderia colocar aqui outro tipo de sinal importante que deve ser levado em conta. Eu vou explicar por quê que o Sol também tem um papel crucial no entendimento das estações. E o livro de Enoque, ele fala muito sobre isso, né? Os equinócios e solstícios, né? Isso é um ponto importantíssimo do entendimento do calendário. Então, deixa eu abrir aqui uma imagem para mostrar para vocês como a Lua, como o Sol, ele tem um papel também nos tempos, no discernimento dos tempos das estações que nós devemos seguir. Então, deixa eu colocar aqui a imagem, acredito que é essa. Vê? Deixa eu fechar aqui a outra imagem. A imagem ficou muito pequena, deixa eu colocar numa resolução melhor aqui. Vamos lá novamente. Aí está. Nós temos o solstício de inverno, temos o equinócio de primavera. Então eu vou começar com o equinócio de primavera, porque o sistema inverteu a ordem das estações, irmãos. O sistema vai dizer que o ano começa no solstício de inverno, em dezembro, final de dezembro para janeiro, o que é uma grande mentira. Qualquer criança que estuda ciências na escola sabe que as estações começam com primavera, verão, outono e inverno. Então vamos lá. Para o equinócio da primavera, que é um sinal do Sol, que determina o início dos anos, desde a criação, das estações. E o que o equinócio, irmão? Irmã? Equinócios, a Terra recebe raios solares nos 2 hemisférios com a mesma intensidade. Portanto, dias e noites têm a mesma duração, que quer dizer igual, né? Nócio, né? Em relação ao Sol, se distanciando a distância do Sol da Terra. Então, a mesma distância do Sol em relação aos 2 hemisférios. Então, você vai ter dias e noites iguais. Tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Aproximadamente 12 horas. Então, o dia que tiver a mesma duração da noite, 12 e 12, você sabe que é um portal. É o equinócio da primavera, vai começar o ano. Nós tivemos esse ano no início de abril. E geralmente é quando primavera em Israel, no hemisfério norte. Então, 14 dias após isso é Páscoa. Então, ele é um sinal importante. Porque ele também está alinhado com a lua nova, tá? Então, você espera o equinócio da primavera, o primeiro sinal que o ano vai começar, a primavera vai começar. E na primeira lua nova é exatamente o dia em que o mês começa, a semana começa. Então, vamos lá? Depois do equinócio da primavera, nós temos o solstício de verão. Que é isso? No solstício, meus irmãos, é quando a Terra é iluminada de forma desigual nos hemisférios. Ou seja, você tem dias mais curtos, noites mais longas. Você não tem exatamente a mesma medida.
né, dos dias. Então, no solstício de verão, começa a estação do verão. Então, lá no hemisfério norte é verão, aqui no hemisfério chamado hemisfério sul, América do Sul, será o oposto, será inverno, tá? Mas muito bem. Então você vai ter um outro sinal no céu. Gente, o solstício é quando o Sol está mais próximo, tá? Então o Sol ele faz o circuito dele até o hemisfério norte, ele está mais próximo do hemisfério norte. Então lá no hemisfério norte vai ser verão. E aqui vai ser inverno, porque o Sol está mais distante da gente, né? Ok? Então vamos para o equinócio de outono. Equi, novamente, igual, né? O Sol está na mesma distância nos dois hemisférios. Então aqui vai ser outono, perdão, lá no hemisfério norte vai ser outono, aqui vai ser primavera, que é o que vai acontecer agora em setembro, irmãos. Nós vamos ter o equinócio de outono lá em Israel, lá no hemisfério norte, e aqui será primavera. Então a estação do ano começa. O outono é onde as festas vão ocorrer no primeiro dia do primeiro mês, festa das trombetas, anunciando os juízos do Pai. Nós vamos estudar sobre isso. E finalmente o solstício de inverno. O Sol está mais distante do hemisfério norte, está mais aqui para o sul. Lá congela tudo, neve cai, o inverno chegou lá no hemisfério norte, em Israel, e no resto do hemisfério da parte nórdica. E aqui será o verão. Tendo posto isso, amados irmãos, nós sabemos que nós estamos chegando aí perto desse portal que é o equinócio de outono. Nesse equinócio de outono, nós vamos ter a primeira festa, que será a festa das trombetas, no primeiro dia, no primeiro mês, conforme o calendário do Criador determina. E para os judeus é Rosh Hashanah, porque eles comemoram o Ano Novo no sétimo mês em memória da queda do homem. Eu não sei como nós deveríamos comemorar a queda do homem, mas nós aqui, né, do canal Verdade Revelada, da nossa família de irmãos israelitas, nós comemoramos a criação, que é geralmente na primavera em Israel, é o primeiro mês, tá? Mas muito bem. Tendo posto isso aí, meus irmãos, nós temos aí alguns textos bíblicos que mostram que nós devemos festejar, celebrar a cada início de mês. E tem um porquê. Não só por conta da transição de um mês para o outro, mas porque são realmente uma espécie de Shabat, é uma espécie de descanso para o Criador. Então, deixa eu colocar aqui o PowerPoint para a gente se basear, né, nesse entendimento aí que está assim, ó. Assim diz Yahweh, a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. Então, a porta do átrio, do pátio que ficava ao redor do tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão, ela só era aberta nos dias de sábado para todo o povo ir lá adorar o Criador, e só era aberta nos dias de lua nova. Agora, interessante, no dia da lua nova, irmãos, lua nova não é à noite? Então, por que tinha dia de lua nova? Porque era durante o dia a festa. Vocês entendem? O sinal era visto à noite. Então, a lua determina à noite que tipo de dia e qual dia será o dia seguinte. Então, o Criador estipulou que a lua nova, na festa da lua nova, o átrio se abrisse, as portas se abrissem, o Messias é a entrada para o Pai, para que eles pudessem adorar o Eterno. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Então, havia uma oferta de holocausto a cada lua nova, segundo os meses do ano, que são 12. Então, o ano, ele é contado por 12 luas novas, ou 12 luas, como era contado antigamente.
As pessoas dizem, já fazem 3 luas que nós chegamos. Olha, já estamos na 11ª lua, o ano vai acabar. Era assim que os antigos computavam o tempo, diferente de nós hoje, né, que segue o Google, segue as mentiras do calendário gregoriano, Papa Gregório. Então vamos lá. Então, tendo posto isso, irmãos, que é uma data festiva para o Pai, a lua nova, né? Os novos anos, os novos meses e assim por diante. Deixa eu pegar aqui, próximo slide. E aqui diz assim: tocai a trombeta pela lua nova, pela lua cheia, no dia da nossa festa. Salmos 81, verso 3. Então, o shofar, ele dava um toque muito especial, que é chamado de tequia gadol, ou seja, um toque alto que ressoava por todo o Israel, por toda Jerusalém, convocando o povo para se reunir no dia da festa da lua nova. E também na festa das trombetas. Por isso que é chamada de Yom Teruah, dia do alarido, a festa das trombetas, porque as trombetas tocavam no 7º mês, no primeiro dia, anunciando que haveria a festa, Santa Convocação. Nós chamamos de Shabbat Gadol, que é um sábado dos sábados. Ele é 2 sábados juntos. Ele é lua nova, ele é novo, festa da lua nova, festa de Yom Teruah, e ele é o início, né, do mês, de um ciclo. Os judeus comemoram Rosh Hashanah. Então, nós estamos no 6º mês, e hoje é hoje é o primeiro Shabat, né? Nós estamos na 4º crescente, é o primeiro Shabat do mês. Então, irmãos, mais 3 luas, mais 3 fases da lua, e nós chegaremos no 7º mês. Será festa das trombetas, provavelmente no finzinho de setembro, tá? Anunciando os juízos do Pai. E é um dia de encontro, é um dia de celebração, um dia de festa. Muito bem. Tendo posto isso, está nas Escrituras. Ninguém tira isso de você. Está escrito no Salmo 81, verso 3. Tocai a trombeta pela lua nova, pela lua cheia, no dia da nossa festa. Também está escrito aí: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal. What? É o what que a lua, o sol e as estrelas apontam. Eles servirão de sinal. Que sábados? Os sábados lunares servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou Yahuwá, vosso Eloá. E finalmente, irmãos, o livro de Isaías, ele termina com uma coisa muito linda, que será perpetuada por toda a eternidade, sem fim. Será o quê? Vou mostrar para vocês agora, como a lua ainda existirá perpetuamente, para toda a eternidade, como a testemunha fiel do Criador no céu, até mesmo para os tempos sem tempos, para a eternidade sem fim. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês esse texto de Isaías 66, verso 23, que diz assim: assim diz Yahuwá, o Criador grande eu sou. Deixa eu pegar aqui o verso exato. E será que desde uma lua nova até a outra. Então, a lua nova continuará aparecendo e nós nos reuniremos quando a lua nova aparecer, de mês em mês. E desde um sábado até o outro. Que sábado? O sábado que é apontado pelo início da lua nova, mais 7 dias na fase 4º crescente, vem o sábado. E de um sábado ao outro, de fase em fase da lua, desde a lua nova, virá toda carne adorar perante mim, diz Yahuwá.
Quem de vocês gostaria de permanecer na adoração verdadeira do Criador, no tempo determinado por Ele, que durará por toda a eternidade sem fim, meus amados irmãos? Quem de vocês gostaria? Eu creio que todos nós. Que o Criador abençoe cada um de vocês a seguir o calendário celestial, o calendário do céu, o calendário do Criador, não o calendário terreno de homens e líderes religiosos, o calendário do Neemias, da Gemima, não, o calendário do Criador. Eu convido a todos a participarem conosco, enquanto pudermos estar aqui nessa plataforma, falando dessas verdades nesses tempos determinados pelo Criador, as Moedim, e pelos sinais que ele deixou no céu para nós nos encontrarmos. Que o Criador abençoe a todos. Temos alguma dúvida aí? Temos alguma dúvida? Não, né? Ok, que bom, que maravilha. É um sinal de que tudo foi explicado. Shalom, shalom, meus irmãos. Até uma próxima live, se o Criador permitir. Que o Eterno abençoe cada um de nós nesse dia e para sempre.